Fala, meus irmãos, e aí, tudo na paz? Eu sou o Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Isso aí, espiritualidade saudável. Como é que anda a sua? Como anda a sua vitamina BO? Bíblia e oração. Tá em dia? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. É um tema bem interessante e é algo que eu particularmente gosto muito de conversar. Eu fico pensando que Deus, ele quer que a gente tenha uma vida saudável. Independente de qualquer circunstância, ele almeja isso, é óbvio. E é o que nós vamos propor hoje para a gente pensar um pouco aqui no estudo dessa lição, tá? O que é, então, uma vida espiritualmente saudável? Nossa lição está baseada no texto de 2 Pedro 3, de 8 a 18, que diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, as obras que nela há, se queimarão. Havendo então de parecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para que a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai dele que sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando isso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E aí, amém? Então, o que é uma vida saudável? Ponto 1. É aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Como está dizendo o verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando Pedro ele escreve essa carta, os cristãos viviam uma agonia, que é lidar com o tempo, né? Isso trazia ansiedade e preocupação, fato. E o tema de Pedro era a volta de Jesus. Pedro queria que eles entendessem que, de alguma forma especial, como tratar e lidar com o tempo, Pedro faz uso, então, nessa analogia com o Salmo 94, que fala: porque 1000 anos são como os teus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. E quando nós lidamos com os propósitos de Deus em questão, o tempo é indiferente, porque quando você vive de fato na presença de Deus, ali com Ele, saboreando, é como se você tivesse passado já 1000 anos em outro lugar, porque é inexplicável.
E era disso que Pedro estava ensinando, que ele se tratava nessa epístola. Que a nossa vida ela precisa estar muito mais sincronizada com o tempo. E o tempo incorpora valores que pode nos fazer pensar, refletir e decidir. E essas decisões, elas resultam de cada momento, sabe, que vivemos. Então é preciso a gente ter uma compreensão do que seja no nosso tempo e no tempo de Deus. E não há como viver de maneira saudável nessa época que a gente vive, ainda mais nessa época de pandemia, cheios de desafios impostos por essa pandemia mesmo que assola o mundo, sem essa exata compreensão do que seja como viver cada tempo da nossa vida e como nós fomos surpreendidos por essa pandemia esse ano de 2020, mas Deus nunca é surpreendido. Isso precisa estar latente na nossa mente. Ele é o Senhor de tudo e de todos, então tudo está sobre o seu domínio, sobre a sua força, sobre a sua autoridade, sobre o seu poder. Algumas pessoas elas podem vir a especular sobre quanto tempo vai durar a pandemia, mas para Deus isso não faz diferença. Se foi ontem, se é hoje, se será amanhã. Esse é o Deus da nossa história, Ele quem dirige a nossa história, Ele quem determina a nossa história. Mas pode intervir também na nossa história. Então, Ele tem toda essa teologia para a história. E as situações e circunstâncias da vida, elas não devem nos parar, não devem nos neutralizar. Tem gente que continua insistindo em promessas, sabe? Que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias, que já, de repente, deixam como exemplo até a obediência, a fé, a renúncia, a fidelidade a Deus. Isso me remete a um segundo ponto sobre uma espiritualidade saudável. Compreender que o tempo e o cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão de todos venham a arrepender-se. Pedro ele estava falando sobre a longanimidade divina, sobre essa capacidade que Deus tem de ter um longo ânimo com as nossas atitudes, com as nossas falhas, com as nossas ações tão pequenas, né? Nossas preocupações tão pequenas. E o que para alguns cristãos era uma promessa, sabe, demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus que estava dando a Deus um longo ânimo, porque Deus é o longo ânimo. Então Pedro ele diz que não se retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Nós não podemos desperdiçar que as riquezas da graça de Deus, elas influenciem na nossa ansiedade. Efésios 17 diz que em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, Pedro ele fala que a volta de Jesus era uma promessa geral para todos nós. Alguns murmuravam, alguns duvidavam, mas Pedro tinha essa certeza. E a história ela é conduzida em todos os momentos pela longanimidade. Imagina só quando eu e você, muitas vezes, nós precisamos agir com longanimidade ou para com alguém ou essa pessoa com a gente. A gente precisou desse longo ânimo. E o que pode fazer para que
toda a dor, lágrima, a tristeza, o choro, esse sofrimento, essa incerteza, ela possa ser a favor de nós, é entender que Romanos 8:28 falam que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É ter essa consciência, ter essa maturidade saudável. Entender que aquele problema que nós estamos vivendo, às vezes eu causei aquele problema, então estou sofrendo consequências dele, ou às vezes aquele problema é uma permissão de Deus na minha vida, mas para que eu possa me moldar mais ainda, para que eu possa crescer com aquilo. A gente precisa começar a ter essa maturidade de entender que nós precisamos evoluir com as adversidades, pegar proveito disso. E um terceiro ponto é que para a gente ter uma espiritualidade mais saudável, ela renova a esperança, transcende sem perder os valores de uma vida daqui para agora. O apóstolo ele usa essas palavras para expressar o nosso compromisso de uma vida saudável, sabe? Seja no trato, na piedade, seja de uma forma mais irrepreensível, né? Provavelmente. Então, a forma como a gente procede precisa ser diferente, tal qual aquele Cristo imaculado, e que voltaria e deveria ser alvo e como um exemplo de estímulo, motivação para que nós pudéssemos aguardar como cristãos com fé, para que ao ouvir a palavra, ter os nossos momentos de oração, pudéssemos encher a nossa vida dessa vitamina BO, desse preenchimento que nos ajuda a chegar mais próximo de Deus. Então Pedro, em meio à crise que os cristãos estavam vivendo, viviam sobre o tempo todo sobre a volta de Jesus. Não era uma pandemia que iria interpretar se as escrituras sagradas que mostram as experiências da vida dizem que ele vai voltar num dia e numa hora que ninguém sabe. Então, assim como não existe uma vida saudável sem uma boa alimentação equilibrada, rica em vitaminas e sais minerais para que o nosso corpo possa se desenvolver bem, tudo isso precisa estar ajustado para funcionar perfeitamente. E a gente chega ao quarto ponto, né? Tendo compromisso integral, sendo íntegro e coerente com as Escrituras. Falando disto, com todas as suas epístolas, dentre as quais não há pontos diferentes de entender, e que os indultos e constantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. O apego à palavra de Deus com reverência, com temor, com leitura, com meditação, é o estudo de uma obediência que ela mesma trata, para que a gente possa ter uma vida mais eficaz e mais feliz. Ler, meditar e praticar. Então, isso tudo faz um círculo e com isso a gente começa a ter uma vida onde a gente evita o pecado, porque conforme a gente vai alimentando a nossa vida com vida, que é a palavra de Deus, o pecado, que é a morte, vai perdendo as suas forças. E com isso a gente chega num ponto 5, para a gente ter uma vida saudável, espiritualmente falando, sempre redirecionar o nosso foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Quantas não foram as vezes que eu e você nos decepcionamos, criamos expectativas em pessoas e essas pessoas não alcançaram as nossas expectativas. Ou nós não alcançamos as expectativas dessas pessoas. Mas antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem uma missão: crescer, crescer, crescer
na graça e no conhecimento, que é o que a gente está fazendo. Então, um mundo cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes são preguiçosos, que não querem produzir meditações, não querem reflexões, querem pedir e que Deus abençoe de imediato. Apenas isso. Querem um gênio da lâmpada, mas não querem um pai. E Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta então a agenda da vida cristã. E diante do que diziam ser demorado, ele apresenta uma agenda do crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que existem duas questões básicas: a graça e Jesus. Enquanto essas coisas não se cumprirem, você não vai rodar e não vai chegar em lugar nenhum. Então, nós devemos crescer nessa dependência de Deus. Já reparou todas as vezes que você depende de Deus em alguma coisa, você fica mais frágil, você fica mais vulnerável e isso te aproxima, passa a ter uma dependência exclusiva do Pai. E 2 Coríntios 12, 9, ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, esse alimento diário no conhecimento e na graça nos ajuda a entender que simplesmente essa graça, esse favor imerecido, ele nos basta. Então a gente precisa compreender que a vida e um tempo com Deus, ela requer paciência e fé. A gente precisa buscar cada dia mais, se alimentar cada dia mais, porque todos os dias a nossa vida é como um papel em branco, onde a gente acorda, tem que fazer tudo de novo e às vezes fazer tudo errado de novo. Então, tenha mais esperança na eternidade e na vinda de Jesus. Dedique mais tempo à oração e leitura da palavra. Não dedique só a conquistar as coisas terrenas. Não se preocupe só com as coisas terrenas. Mas busque conhecimento e a graça do Pai. Amém? Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.